Chegamos ao momento de abrirmos a palavra de Deus, fazer o estudo santo da palavra. Temos caminhado em águas profundas do Evangelho. Obrigado, meus amados. Fiquem à vontade, se quiserem fazer junto, fiquem à vontade. Não, a pastora faz, a pastora continua. A pastora... Não, pode fazer, Moisés, acompanha, conhece esse que a pastora está fazendo. Se conhecer, pode acompanhar, não tem problema não. A pastora sair daí, acabou, não pode, pastora Deise. A pastora hoje veio aí com a roupinha de coração, está uma bênção, louvado seja Deus. Oração para a nossa pastora. Amém, nós te amamos, pastora. Vai fazer lá uma possível cirurgia de catarata, está fazendo os exames. Vamos orar também pela nossa pastora por isso. Em nome de Jesus, curada para a glória do Senhor, amém? Estamos caminhando, irmãos queridos, em solo tremendo, poderoso, fértil, na carta de Paulo aos Romanos. Todos os estudiosos do mundo concordam que esta é a maior epístola da palavra de Deus, em termos de ensinamento e teologia para a igreja cristã. Se você entende o livro de Romanos, você entende a Bíblia toda. Por isso eu recomendo aos amados irmãos que voltem aos nossos estudos, às nossas mensagens, ouçam novamente, façam as anotações, porque, e ainda, amados, com toda honestidade no meu coração, poderíamos pregar novamente o livro inteiro, abordando aspectos que não abordamos aqui, porque o texto de Paulo é muito denso. Foi um homem extremamente inspirado por Deus. Por isso estamos aí 2025 anos depois, bebendo desta água para o louvor e a glória do nosso Deus, amém? Então, vamos falar sobre ética e escatologia. O poder de amar está disponível ao cristão, porque a era vindoura, a nova aliança, o reino de Deus já foram inaugurados e estão em processo de implantação. Romanos capítulo 13, vamos ler os versículos, vai ser de 8 a 14 o total, mas agora vamos ler 11 a 14. Vamos fazer a leitura desta palavra. Paulo, a Sociedade Bíblica ajuda e diz assim: o dia está próximo. Você vê lá como tema, o dia está próximo. Isto é escatologia, estudo dos últimos dias. Então versículo 11, ele diz assim: e digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é a hora de vos despertardes do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Bom, se esta palavra é importante para você, vamos orar a Deus. Para mim, e eu sei, para você, vamos orar a Deus. Paizinho amado, a tua palavra é viva e é eficaz. O seu poder é penetrante, o seu poder é cortante, é transformador. Pai, diante da revelação escrita do coração de Deus, a nossa alma é trabalhada, é tratada, nossas emoções, nosso psiquismo
até a nossa saúde física, Pai. Não há nada que a Tua palavra não alcance. Não há nenhum departamento escondido para a lâmpada da Tua palavra. Não há nenhum tesouro escondido que as chaves do reino não abram portas. Portanto, Pai, nós estamos diante da bússola de Deus, a orientação divina. E é de todo o nosso coração, Pai, que nós nos humilhamos perante a Tua poderosa mão e nos submetemos inteiramente ao Teu senhorio, e com muitos rogos, porque sabemos da nossa carnalidade, da nossa resistência à Tua vontade, com muitos rogos a Ti oramos, Pai, pela Tua chuva abundante de misericórdia e graça, para que possamos caminhar de forma admoestada, exortada, despertada, andar em plena luz. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Oramos, e o povo amado de Deus diga amém, amém e amém. Obrigado, amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Igreja querida, povo santo e amado de Deus, mais do que vencedores em Cristo Jesus, eleitos e santos e amados. Nossos internautas também já estão acompanhando esta mensagem. Todo louvor e toda glória ao nosso Senhor Jesus. Paulo, o apóstolo da escatologia dos últimos dias, no capítulo 13 de sua carta aos Romanos, nos dá uma exortação de caráter geral. Ou seja, em síntese, ele está dizendo: à nossa frente nós temos o raiar da era vindoura, a nossa direção, o nosso destino, o nosso caminho. Porém, nós continuamos neste mundo. Portanto, nós precisamos aprender a conjugar estas coisas, porque há crentes que são tão terrenos, que já se esqueceram das coisas de Deus, já se esqueceram das leis de Deus, da palavra de Deus, e vivem então somente em busca das coisas do mundo, as coisas da carne. Não estão presentes nos cultos, faltam à igreja, não têm comunhão cristã, não falam de Jesus, vivem só para ideologia política, ou só para o time de futebol que vai ganhar ou vai perder. Conhece o nome de todos os jogadores, reserva de todos os tempos da história do time, até a fundação lá em 1850. Mas não conhece o nome dos 12 apóstolos. Não conhece o nome de quem escreveu as epístolas. Ou seja, são tão terrenos, que já estão distantes das coisas do Pai. E há outros que são tão celestiais, que já não tem nome nem mais aqui. Já está vivendo mais lá no reino, já está lá no céu, no trono. Mas se você tocar, parece que virou anjo já também. E não pode ser desta forma. Não é verdade? Ou seja, pregamos a palavra, mas, por exemplo, levamos também o pão ao faminto, levamos alento ao enfermo, aquele que está em necessidade. Então, Paulo está apresentando uma mensagem sadia e equilibrada para que o povo de Deus aprenda a conjugar e a se portar. Então, ele nos dá a guisa de contexto, ele nos dá 5 parâmetros que precisamos entender. Primeiro, o governo foi estabelecido por Deus. Quando dizemos biblicamente que o governo foi estabelecido por Deus, nós precisamos entender, pois bem, precisamos de obediência. Nós não podemos nos rebelar a bel prazer. Não, é muito imposto, sabe? Tem gente aí no meio da comunidade que não paga a luz, a gente está pagando por ele, vou fazer um minhau ali, botar um gato lá e não vou pagar. Não pode. Ele está se rebelando contra as autoridades. Porque se cada um fizer desta forma, nós estaremos fazendo o quê? Estaremos voltando à época de juízes.
O último versículo do livro dos Juízes mostra o caos que era, pois cada um servia a Deus da maneira que achava que tinha que ser. E por isso o povo vivia se desviando. Então, a palavra diz que Deus estabeleceu o governo. Pastor, mas eu não gosto daquele cara. Não precisa gostar. Nós precisamos ter obediência ao que está estabelecido. Isto é bíblico. Então, isso trata... Por quê? Porque o governo é uma instituição divina. É semelhante à nossa família, que é uma instituição divina. É semelhante à igreja de Jesus, que é uma instituição divina. Então, faz parte a necessidade de um governo estruturado para que haja ordem na sociedade. Amados, se nós não tivermos ordem nenhuma, vai virar o quê? Bagunça. Na verdade, não tem mais vida. Um caos se estabeleceria completamente. Então, versículo 1 e 2, Paulo diz assim: todo homem esteja o quê? Sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por Ele instituídas, ordenadas ou permitidas. De modo que, olha lá, olha que palavra poderosa, irmão. De modo que aquele que se opõe à autoridade, ele resiste à ordenação de Deus. E os que resistem à ordenação de Deus trarão sobre si mesmos o quê? Condenação, amado. Se você está resistindo uma autoridade instituída, algo que é claramente de Deus, condenação está sobre a vida da pessoa. E nós, em nome de Jesus, declaramos que você não vai se submeter a jugo de condenação. Paulo diz que nós fomos libertos desse jugo, mas ele diz: não vos coloqueis de novo debaixo desse jugo. Então, haja aí motivo, porque somos tantos como cristãos libertos, sarados, redimidos, livres, mas muitas das vezes vivemos como uma condição de um maldito, a condição de um condenado. Por quê? Porque está em desobediência clara, flagrante às ordens de Deus. Mas em nome de Jesus nós declaramos que o povo de Deus tem um lema: obedecer. Nós fomos chamados à obediência. Então, Paulo mostra que todos devem obedecer o governo. Essa estrutura é importante para que haja ordem. Nós somos instruídos, e não apenas pelo medo da punição, porque quando o governo pune alguém, quando vem lá a ordem de prisão, quando há uma punição, aquele que está devendo, aquele que está praticando o errado, a ordem de punição, aquele que cometeu um crime, vem de Deus. É Deus quem pune. Então não devemos obedecer apenas por medo da punição, mas sobretudo por motivo de consciência. Gente, aquilo é de Deus, gente, é uma instituição divina, gente, foi Deus que estabeleceu. Eu tenho consciência cristã, eu sou um servo obediente, eu serei uma pessoa civicamente exemplar, vou dar meu testemunho, vou pagar meus impostos, vou pagar a minha continha de luz, vou pagar lá a SEDAI, Águas do Rio, vou pagar lá as despesas que eu tenho de impostos, não vou sonegar. É 27,5%, é 27,5%, para os empresários é quanto? É 15%, é 6%, se você tem lá, agora me chama fator X, se não me engano, fator R, você tem lá a queda para 6%, vai pagar bonitinho, vai pagar, por quê? Porque isso é de Deus. Mas pastor, o governo está lá colocando móveis de sei quantos mil, e assim, como é que pode? Amado, o governo de Roma também era. O palácio dos Césares também era. A população era praticamente 60% escrava, na época que o texto foi escrito. E se alguém disser: mas espera aí, pastor, a época que Paulo escreveu lá aos Romanos 57 era a época boa do governo de Nero. Nero ainda não tinha dado a louca nele, ainda era a época boa de Nero. Mas depois Pedro vai lá e escreve tudo que Paulo escreveu de novo, só parafraseou, confirmando tudo que ele escreveu. Então, meu amado, fomos chamados à obediência. Versículos 3 a 5, ele diz assim: porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade?
faze o bem e terás louvor dela. Não é verdade? Aí ele diz, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem, olha aí, a autoridade é ministro de Deus para o nosso bem, amados irmãos. Olha, eu declaro que em nome de Jesus, a nossa polícia militar é uma bênção nesta terra. Deus, guarde os nossos policiais militares, guarde as nossas forças militares que estão dando a vida aí, tomando tiro todo dia. Guarde-os, que os teus anjos os protejam, os guardem onde eles estiverem. Amado, tem muita gente aí falando mal de polícia, mas quando toca lá o dado, vai para onde? Vai para a delegacia. Olha, seu policial, o bandido me roubou. Não, ele é bandido, pode roubar. E quando é roubado, vai para a Flórida. Mas como é que pode uma coisa dessa? Eu não entendo. Mas enfim, vamos continuar aqui, meus irmãos. Olha lá. Estava no versículo 3. Versículo 4 agora. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme. Porque não é sem motivo que ela traz a espada. O que é a espada aí, pastor? A espada era a arma dos pretorianos, dos soldados. Se talvez fosse escrito hoje, ia trazer uma outra palavra aqui. Ele traz o quê? Traz a pistola, traz o porrete, traz a algema, não é verdade? Ou seja, não é sem motivo que ele traz a espada, pois é ministro de Deus vingador para castigar aquele que pratica o mal. Então, como é que a polícia vai subir o morro se não tiver arma? Como é que ela vai subir o morro se estiver desmilitarizada, se não tiver a espada na mão? A Bíblia está dizendo que tem que ter espada, não é verdade? O problema é que nós vivemos hoje numa sociedade traumatizada. Nós vivemos 2 grandes guerras mundiais, estamos à beira de uma 3ª guerra mundial, não é verdade? Então vivemos num período de uma sociedade traumatizada, onde você fala em impor a ordem, você pensa pela questão da violência. A palavra violência, ela é complicada. Mas, amados, existem coisas que não podem ser tratadas senão por meio da força. Se você vê um cara lá querendo matar uma criança, você vai lá com flores para ele? Não faz isso, toma aqui uma caixa de bombom para você. Toma aqui uma rosinha que comprei ali na floricultura para você. Ou se você vê um cara tentando matar uma criança, você já vai chegar de voadora nos peitos. Mas é óbvio, não tem possibilidade de ser o contrário. Então, obviamente, se a autoridade policial estiver ali, é a polícia que vai tratar dessa questão. Existem meios, mecanismos legais para nós tratarmos disso. Mas há coisas no mundo que devem ser tratadas com a medida da força. E é o que Paulo está dizendo aqui. Ele traz a espada e não é sem motivo que ele traz a espada. Então, é necessário que lhes estejais sujeitos, versículo 5, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de quê? De consciência. Então, entre o povo de Deus, amado, que não seja necessário chegar ao momento da espada, porque por motivo de consciência nós somos povo obediente em nome de Jesus. Porque é triste quando, por exemplo, numa casa de pessoas ditas crentes, para lá o carro da Lei Maria da Penha. Não é verdade? É muito triste. Quando a casa de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, ou então no teu local de trabalho, a pessoa pega você lá, botando a mão no dinheiro que não deve, e sai de lá de dentro algemado. Meu amado, nós somos igreja de Jesus e somos bênção nesta terra, sal da terra e luz do mundo. Agora, caso algum regime político exija desobediência a Deus, aí o cristão deve se recusar a fazê-lo. Porque aí nós tratamos dos limites de obediência ao Estado. Se fosse estabelecido aqui um regime totalitário comunista, hitleriano, staliniano, ou quem quer que seja, e que nos coloque diante de questões ante-Deus, aí nós temos a permissão bíblica para, respeitosamente, sem violência, desrespeitarmos e estarmos sujeitos às consequências. Porque haverão consequências. Haverão consequências, mas pelo nome de Jesus, eu prefiro ficar com o nome de Jesus. Atos 5, 28 a 32, a palavra diz, dizendo expressamente, aqui estavam lá
saduceus, o sinédrio, autoridades políticas todas lá metidas no meio, dizendo para os apóstolos: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, enchestes Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: o quê? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vocês mataram, pendurando no madeiro. Versículo 31, Deus, porém, com sua destra o exaltou a príncipe salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Então, amado, acima das autoridades humanas, você é obediente expressamente a Deus. Diga glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Romanos capítulo 13, versículo 6, Paulo vai nos mostrar algo importante. Olha lá a palavra: por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Então Paulo está tratando o que, amado? De honra. O princípio da obediência é a honra. Nós não estamos tratando apenas de de um imposto, de uma coisa meramente organizacional. É a honra, é a consciência, é a obediência. Então nós temos ética fiscal, nós somos honestos, nós somos íntegros nos aspectos financeiros e legais da vida, não sonegamos impostos, não desrespeitamos as leis fiscais, nós cremos na organização, na estruturação, nas leis instituídas por Deus, andamos de acordo com a vontade de Deus, e assim podemos declarar que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. É uma nação bem-aventurada, feliz, próspera. Agora, se o dinheiro dos pagadores de impostos, que deveria estar indo para o assistencialismo, ajuda o necessitado, construção de estradas, impostos para hospitais, para melhorar a educação, está sendo posto para ficar viajando para o mundo todo, em hotéis que a diária é 2 milhões, 3 milhões de reais, e gasta-se o dinheiro, o erário público, e bota-se no bolso, aí Deus vai dar contas a cada um. Sabe por quê, amado? De Deus ninguém esconde nada. Deus não se esconde nada. Tu acha que Deus está lá dormindo, tirando uma pestanejada, dormindo? Olha, Deus está vendo, amado. E Deus vai dando corda, mas haverá um dia que a justiça plena de Deus vai ser estabelecida. Então, meu irmão, amada ovelhinha, nós não seguimos o mau modelo secular, nós fazemos o que a palavra de Deus ensina. Mas se lá está fazendo mal, eu não sou tonto, eu também vou fazer aqui igual, vou botar debaixo do colchão, eu vou dar uma sonegada aqui, eu vou esconder o dinheiro acolá. Então você está fazendo o mesmo que o mundo faz? Você está tentando vencer as trevas com mais trevas? Ou nós vencemos as trevas com a luz que dissipa as trevas? Então faça o que eu digo e faça o que eu faço. Então eu declaro integridade de Deus transformando a vida de cada um de nós cada dia mais. Versículo 7 de Romanos capítulo 13, ele diz: pagai todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Essa é a ética pessoal do povo de Deus. Essa é a ética que nos move, ou seja, nós tratamos as pessoas de acordo com a sua posição, de acordo com o seu posicionamento. Você não pode chegar lá no teu chefe, o teu chefe não é cristão, você é cristão, sai daí, eu sou crente, você não é. Não pode. Você vai tratar cada um de acordo com a sua posição. Contexto familiar, contexto profissional. Você está diante de um médico, doutor, você tem um respeito por ele. Está diante de uma autoridade policial, excelente, amém, sim. O que é que eu tenho que fazer? Obedecer para onde? Isso é ordem.
Isso é decência. Deus não trabalha no caos, Deus trabalha com ordem e com decência. Diga amém, louvado seja Deus por isso. É isso que garante o ambiente ordenado de cooperação. É isso que contribui para a nação viver em paz. Mano, outro dia eu vi um vídeo, não sei de que país é, e o vídeo estava dizendo assim: você acha o nosso trânsito confuso? Então dá uma olhada nisso aqui. Amados, era um cruzamento, uma encruzilhada, e os carros passavam para lá, para cá, outros saíam daqui para lá. Falei, era Índia esse negócio. Falei, meu Deus, aí só faltava sair um burrinho lá no meio assim também, um bichinho. Eu falei, gente do céu, sem falar dos fios de telefones, fios, as fiaradas, tudo em cima. Eu falei, gente, como é que esse negócio funciona? É porque a gente não tem aqui o número dos índices de acidentes que acontecem, não é verdade? Então, amado, nós fazemos parte de um ambiente organizado, diga amém por isso. E é boa a organização neste mundo. Então eu declaro a bênção de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus negócios, sobre a tua empresa, a organização de Deus, sabedoria de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, pais, filhos, nos relacionamentos, onde você estiver, Deus lhe dê sabedoria para tratar com o chefe, com o empregado, com qualquer pessoa dentro da sua função, valorizar cada uma delas. Tem aquela história lá antiga, mas diz que a mulher do fazendeiro tinha sido picada por uma cobra e ninguém quis saber, ninguém quis ajudar, nenhum dos bichos quis ajudar. Aí a cobra foi lá pedindo ajuda, poxa, o cara está nervoso comigo, vai me matar, não sei o quê, e ninguém quis ajudar a mulher. Eu sei que para tratar a mulher, o cara teve que matar a galinha, para fazer a canja de galinha, não é verdade? E depois matou outro porquinho lá também, matou um porco também para poder fazer. No final, a mulher faleceu, aí ele teve que matar o boi para poder receber todos os convidados. Ou seja, todo mundo que não ajudou, morreu no negócio. Se tivesse ajudado, talvez teriam todo mundo vivo. Ou seja, não é problema meu, não é? E o que o porteiro faz não é importante? É verdade? O que a menor posição ali faz não é importante? Amados, cada pessoa, cada estrutura do corpo, cada célula do seu corpo tem o seu valor, tem a sua importância, e Deus está usando cada um dentro do membro do corpo de Cristo. Então vamos aplaudir o Senhor por causa disso. Isso é uma grande verdade. Então Paulo está fazendo aqui, amados, uma convocação de vida aos crentes dos últimos dias, para que nós aprendamos a honrar os nossos compromissos terrenos, tanto quanto professamos a fé, porque a era vindoura está diante de nós, mas ainda andamos numa terra, ainda temos uma carne e osso, ainda vivemos nesse mundo, portanto não podemos, a despeito ou em detrimento das leis do mundo, a forma como vivemos, olha lá, nós somos... Esse foi um dos erros que a igreja de Jerusalém cometeu. Porque quando estavam diante da volta pré-mente de Cristo, e Jesus vai voltar amanhã, vai voltar, então ninguém mais trabalha, pronto. Aí ninguém mais trabalhou, todo mundo abandonou o emprego, todo mundo pegou o que tinha lá guardado, vamos viver agora com o dinheiro que está guardado. E foram, até o momento que acabou o dinheiro. E aí a igreja começou a sofrer necessidade. E aí Paulo teve que fazer o quê? Escrever uma carta e dizer, aquele que não trabalha, não coma. E aí fez lá um levantamento de uma oferta em toda a Judéia para poder ajudar esses irmãos, todas as igrejas para poder ajudar os irmãos da Judéia. Então, amados, nós somos chamados a cumprir as nossas responsabilidades e você, em nome de Jesus, é uma bênção nesta terra. Então, em razão do alvorecer da era vindoura, nós como cristãos somos sim partícipes da nova aliança. Uma vez que Cristo Jesus veio, inaugurou o reino de Deus, Jesus disse, se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou seja, o reino de Deus já está sendo implantado. O reino de Deus já está entre nós. O reino de Deus está na tua vida para o louvor e a glória de Deus. Agora, em razão da continuidade da presente era, nós temos chamados de Deus a desenvolver. Um deles, sabe qual que é? É o amor. É o amor uns aos outros.
Abandonar os desejos da carne, é o que está no texto de hoje. Amado irmão, eu declaro que a tua e a minha vida estamos revestidos de Cristo Jesus. Uma armadura poderosa de Deus na tua vida nesta hora. Porque às vezes nós somos nesse mundo motivados a agir na força da carne. Motivados a pagar na mesma moeda. Não é verdade? Deus levou, fez, aconteceu. E não se sabe, não se imagina o quanto de exercício cristão nós precisamos às vezes fazer para quando levar um tapa numa face mostrar outra. Eu estava vendo esses dias, acho que deve ter sido nos Estados Unidos, estava falando inglês, o cara estava evangelizando dentro de um ônibus, levantou um cara e deu um tapa na cara dele. E já era um senhor de idade. Deu um tapa na cara dele. Eu falei, gente do céu, misericórdia, meu pai. Pai, não permita isso acontecer comigo, pai. Eu não quero envergonhar teu nome, meu. Porque às vezes a gente não sabe a nossa reação, gente, mas a gente tem que aprender a lidar com isso. Verdade? Imagina lá, tu está evangelizando, levanta o cara, pau, dá um tapa no meio da tua venta. Fala, meu Jesus, maracujina, dá maracujina. Porque o irmão lá também, não sei se é americano, não sei se está mais brando, a nossa cultura é muito enérgica, né? Qualquer coisa a gente quer. Mas, amado, o correto é o seguinte, amém, louvado seja Deus. Vamos lá, se tiver direitos a você rever, a processar o cara, você pode fazer e faça. Mas, irmão, é uma luta tremenda. É uma luta. Só de ver aquele vídeo, sentir dor na espinha, mano. Você nem se dá para sentir dor na espinha, mas eu senti, não, doeu tudo. Só Jesus na casa, meus pensamentos já foram... Nessa hora eu digo assim, Senhor, será que não poderia ter um ímpio ali? Porque quando o Abacuque orou, Deus usou os assírios, que eram ímpios. Será que nessa hora não podia ter um ímpio ali, que levantasse para bater no cara? Vai falar assim, pô, tá vendo que o cara é idoso? Pum, sabe? Não sei, né? Pode ser que poderia acontecer uma coisa dessa, e aí, né? Mas nós, em Cristo Jesus, o correto é você não reagir desta forma com violência. Então você imagina um pequeno exemplo como esse, como uma coisa difícil. Ou seja, é um trabalho diário. Então, neste raiar, porque nós estamos, irmãos, no raiar da era vindoura, há uma sobreposição de eras. A era vindoura em Cristo já chegou, já foi inaugurada, mas a era passada ainda não foi. Ainda está aqui, roendo carne de pescoço, ainda está aqui. Então a gente está aqui nesse meio, nessa sobreposição de eras, sofrendo, por isso a nossa angústia diária. Fomos convertidos, lavados, remidos, mas a carne não se converte. Eu pensei que no dia que eu fui batizado, eu seria convertido, mas eu descobri que o velho homem sabia nadar, ele nadou, foi e continuou. Então é neste raiar da era vindoura, amado, e agora eu quero receber e declarar para mim e para a tua vida, amado. O Espírito Santo vai capacitar a tua vida, amado, como um crente em Jesus, para amar aos outros como Cristo amou. Nós somos cristãos, diga, eu sou cristão. Então fomos chamados a amar os outros como Cristo amou. Então, nós olhamos no Evangelho como é que é difícil isso daí, amado. Tem lá no Google uma questão verídica num tribunal, onde um serial killer estava lá sendo julgado, e os pais das crianças que foram esquartejadas, estupradas e mortas, estavam diante daquele serial killer. E falaram, seu desgraçado, você é um pilantra, você não vale nada, você tinha que ser esquartejado também, você tinha que morrer, assim, espraguejando, soltando tudo aquilo para aquele cara. Quando chegou o último, era um cristão. Aí o cristão se colocou diante dele e falou, olha, você me colocou no dia mais difícil da minha vida. Porque o meu Senhor me diz que eu tenho que perdoar você. Então eu te perdoo. Gente do céu, o cara tinha esquartejado a filha dele. Eu te perdoo, em nome de Jesus. E diz que naquele momento o serial killer até desceu lá uma lágrima e chorou. Um cara que normalmente é um sociopata e não sente mais nada por ninguém. Então, meu amado, que o Espírito Santo de Deus capacite as nossas vidas com o seu poder e a sua glória, amados,
para que nós possamos, na presente era, viver o que a lei do Antigo Testamento não conseguiu. Porque o propósito da lei de Moisés era tornar o homem assim como Deus, mas não conseguiu. Mas em Cristo Jesus, amado, você que é a imagem e semelhança do Senhor, que já era uma promessa anterior à lei, mas o pecado quebrou isso daí, desfocou a imagem, em Cristo Jesus, que eu tenha e você tenha poder de amar como Cristo Jesus, poder de perdoar como Cristo Jesus, poder de mostrar ao mundo a glória de Deus nesta terra, amado. Uma igreja viva, uma igreja poderosa, uma igreja que ama, ampara o necessitado, o aflito, o órfão, a viúva, aquele que leva o amor ao próximo. Ainda há amor nesse mundo, irmãos. Uma igreja que é pujante do amor de Deus, uma igreja que é pujante da graça de Deus. No mundo já há muita treva, no mundo já há muita coisa errada, mas a igreja de Deus é poderosa para ser influente nesta terra. Influenciar o nosso executivo, influenciar as nossas leis, influenciar nosso sistema judiciário, influenciar as nossas câmaras e levar para o mundo que Jesus Cristo é Rei de Reis, amados. Se existem autoridades aqui, elas emanam de quem? Elas vêm de onde? Elas são reconhecidas por quem? Acima de tudo, elas vêm de Deus, irmãos queridos, porque é Deus quem dá sensação e dá limite de moralidade. Se Deus não existe, tudo é permitido, disse um sábio pensador. É Deus que nos dá sentimento de certo e errado. É Deus que nos mostra o caminho certo e errado. A lei vem de Deus, a autoridade vem dele. Então Paulo está resumindo, dentro desse contexto, o conceito de amor cristão. Faz uma ponte para o que ele vai falar daqui nos próximos versículos romanos. Para quê? Qual é a ponte? Coloquem em prática este amor que vem de Deus. Quer ter paz na mesa, sentado à mesa, na alimentação? Os próximos capítulos é debaixo disso aqui, essa é a base, é o amor de Deus. Quer ter paz em qualquer ramo da sociedade? É a base, o amor de Deus. Então, ele está nos falando de ética do amor no alvorecer dos últimos dias, revelando que esses pontos, os últimos dias e a ética do amor, estão ligados intimamente. Ou seja, o amor é o poder de Deus da era vindoura. O amor é a estipulação que a lei tentou fazer por leis, agora na graça, a estipulação é o amor de Deus. E somente debaixo do amor de Deus e não na lei, nós podemos superar a força da carne. Pelo amor de Deus, você pode superar, e eu posso superar a força da carne. E olha que a carne tem força. As vontades da carne são fortes. Sim ou não, amados? A vontade da carne são fortes. A pessoa se converte, mas a carne continua viva, puxando para os seus fortes desejos. Mas por causa da força do amor de Deus que alcançou a tua e a minha vida, amados, nós vamos superar tudo isso. Já superamos e vamos continuar superando todos os dias, amado. Que em nome de Jesus o amor de Deus te fortaleça na tua vida. Que em nome de Jesus o amor de Deus traga músculos poderosos à tua vida espiritual. Que em nome de Jesus o amor de Deus trabalhe o caminho que você está trilhando na vida e tudo seja feito debaixo do amor de Deus em Cristo Jesus. Então, louvado seja Deus. Nesta era vindoura que já raiou em Cristo Jesus, perguntamos: como isso afeta a nossa vida e qual o nosso papel? Versículos 8 a 10 de Romanos capítulo 13, ele diz assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume a quê? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor.
Tudo que a lei dizia nos seus 613 mandamentos, Paulo está dizendo aqui que a nossa ética, se traduz na nossa ética, que é o amor de Deus, amado. Se você se ama, você cuida do teu corpo, você cuida da tua vida. Se você se ama, você cuida da tua esposa, do teu marido, dos teus filhos. Diga amém por isso, amado. Se você ama, amado, você não tem nada melhor do que trabalhar naquilo que ama. Não é verdade? Às vezes as pessoas buscam o trabalho só pelo dinheiro, o dinheiro que pode dar, e se frustram. E se frustram. E às vezes vivem uma vida frustrada. Mas se você encontra algo que você ama, você já nem mais está trabalhando, você está fazendo aquilo com amor. Que você e eu possamos ter essa bênção, amado, todos os dias da nossa vida. E viver dias transformados, dias revigorantes, dias poderosos, amado. Você vai chegar durante o teu dia, seja lá qual for, é dia de chuva, é dia de sol, vai haver um zel, vai haver um borbulhar no teu coração, vai haver uma força de Deus na tua alma. Você vai dizer, gente, eu sei por que eu existo, eu sei para onde eu estou indo, eu sei qual é o propósito da minha vida, eu sei quem é o Senhor da minha vida, eu não estou aqui jogado de canto, abandonado. Deus está na minha vida, e Cristo em nós é a esperança da glória, a era vindoura. Aleluia. Então, ovelha amada, o cristão vive debaixo do amor e não da lei. Entretanto, como nos mostra também o Sermão do Monte, amar aos outros é mais radical e exige mais do que a própria lei. Nós não estamos debaixo da lei, diga amém por isso. Nós estamos debaixo do amor. Mas o amor radical de Cristo é mais exigente do que a lei. A diferença é que a lei não te dava poder para cumprir o que ela queria. E o amor de Deus, por mais que seja mais exigente, ele te capacita. Deus é tremendo. Deus falou, olha, está difícil caminhar sozinho, está difícil? A coisa está difícil, minha lei está difícil? Estão conseguindo não? Vou melhorar o negócio, vou fazer mais difícil ainda, vai ficar mais difícil. Só que agora eu vou capacitar vocês. Eu estou mostrando para vocês que no bom, no fácil, vocês não conseguem caminhar sozinhos. No fácil, vocês não conseguem caminhar sozinhos. Mas comigo, no difícil, vocês vão caminhar. E vão destilar o meu amor. E o mundo vai ver que eu sou Deus. Através da tua vida, o mundo vai ver Deus. Aleluia! Você quer ver um dos textos mais difíceis daqui? Mateus capítulo 5, versículos 3 ao 13. Vamos lá, Mateus, esse aqui é o Sermão do Monte. Você sabe que eu tive, irmãos, antes de ler, eu tive o prazer, a honra, a alegria, a vitória na minha vida de poder orar no Monte das Bem-aventuranças. Vamos lá, reunidos com o grupo do pastor Saião, com a Bíblia Viagem. E no Monte das Bem-aventuranças ele me pediu que fizesse oração. Gente, estou no Monte das Bem-aventuranças, orando a Deus, louvado seja o Senhor, que experiência linda e maravilhosa. Mateus 5,3, ele diz assim, a palavra, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos. Quem recebe aí um coração misericordioso, amado? Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão o quê? Quem é que recebe misericórdia na sua vida? Quem tem consciência que precisa de misericórdia, amado? Então eu declaro um coração misericordioso para cada um de nós. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Já se imagina o que é ver Deus agindo na tua vida? A palavra diz lá, sem santificação ninguém verá o Senhor. Está aqui uma das pernas da santificação, é o coração limpo, amado. Por isso, lei e graça faz todo sentido. A lei trabalhava o estereótipo. Não adianta se chegar na igreja, não corta o cabelo, não pode pintar as unhas, porque quem pinta a unha parece Jezabel, não pode botar, sei o quê, e aí a pessoa trabalha todo o exterior,
mas o interior está como? Ainda cheio de pecados. Mas quando Jesus chega na vida, amado, Ele trabalha o coração. Trabalha o coração. E aí você vê Deus agindo na tua vida, amado. Oh, louvado seja o Senhor. Versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados Rios Theos, filhos de Deus. Quem é filho de Deus nesta igreja aqui, amado? Olha para o teu irmão e diga: ó, filho de Deus. Filho de Deus. Filho de Deus. Filho abençoado, amado, eleito, escolhido. Filho de Deus. Seu filho de Deus, amém. Somos filhos de Deus, amado. Não tem nada melhor nesse mundo. Pois ele diz, versículo 10. Bem-aventurado os... Olha que interessante, está mudando a pirâmide humana. Não é verdade? Bem-aventurados são os perseguidos. Por quê? Por causa da justiça. Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado sois, quando por minha causa, aleluia, vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vocês. Digam aleluia aí, amado, glória a Deus. Bem-aventurados, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Diga aí o aleluia, amado. Vamos dar uma forte aplauso ao Senhor Jesus Cristo, amado. Amado, Jesus está dizendo, no caminho desse mundo, às vezes é doloroso, porque você vai chorar. No caminho desse mundo, às vezes é doloroso, porque você vai ser perseguido. No caminho desse mundo, às vezes é difícil, como acabamos de dar o exemplo agora, e a gente fica lá imaginando, mas você vai ser um pacificador, mesmo quando levar uma bofetada, você é um pacificador, meu amado, vai ser difícil, você vai ser perseguido, é uma energia tremenda, você tem que estar ali malhando. Então, meu amado, eu vou dizer uma coisa, verdadeiramente, tem até uma igreja que tem esse nome aí, Academia da Fé, é uma academia da fé isso daí, você está lá treinando. Mas eu vou dizer uma coisa, você é bem-aventurado, porque Deus está na tua vida, amado, porque a graça de Deus permanece sobre você. O mundo está vendo você chorar, mas Deus está vendo você sorrir no coração. A alegria do Senhor continua sendo a tua força. Então, por isso Paulo disse, eu me alegro nas injúrias, na necessidade, nas perseguições por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, então eu sou forte. É o poder de Deus na vida dele, é o poder de Deus sobre a igreja de Jesus. E a igreja de Deus sempre foi perseguida, sempre foi morta. Foram os gladiadores, foram as fogueiras, foram os leões. Todos os reinos do mundo avançaram como? Com espada e matando. E o reino de Deus parece fraco porque apanha, parece fraco porque é morta, parece fraca porque vai para a fogueira, vai para os leões, parece fraca porque não tem poder humano de tanques de guerra, mas os grandes exércitos passaram, os grandes nomes da guerra sumiram, e o nome da igreja e o nome de Jesus continua crescendo e sendo glorificado, porque Deus é único. Porque Deus é único. Diga glória a Deus, amado. Diga Deus é único. Deus é Senhor. Deus é maior. Esta é a ética de Deus. É a ética escatologia. Por isso Paulo precisava elencar ética escatologia, porque enquanto os últimos dias se aproximam e as coisas ficam mais difíceis, é aí que a ética do cristão tem que sobressair, é aí que a ética da igreja tem que aparecer, é aí que o povo de Deus tem que dizer, eu sei em quem eu tenho crido, aleluia. É quando Cristo está no alto daquela cruz, sendo morto por nós, e as pessoas estavam zombando dele, e ele abre a boca não para amaldiçoar, e ele abre a boca para dizer, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Este é o nosso Cristo, este é o nosso Senhor, amados, e a palavra dele jamais vai passar, jamais, porque ele é soberano.
Então, irmãos queridos, a ética da nova aliança é o amor que supera a pecaminosidade da carne desta presente era. Algo que nenhuma religião pode fazer, nenhuma lei pode fazer. Na hora do vamos ver, na hora da morte, na hora, amado, ninguém dá a vida pela mentira. Ninguém dá vida por uma coisa mentirosa. Mas pela graça de Deus, amados, em Cristo Jesus, a verdade é o que nos governa. Então o amor cumpre a lei de Moisés, a lei do Antigo Testamento. E note que Paulo faz o que Jesus falou, como a síntese e a base da sua doutrina. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o teu próximo como a ti mesmo. Assim nós temos um equilíbrio sadio em relação à vida e à eternidade. Porque se nós como cristãos nos concentrarmos somente na ética do mundo, nas coisas do mundo, no aqui e agora, buscando implantar uma utopia na terra por meio unicamente do voto ou da justiça social, na tentativa de transformar as estruturas da sociedade pelas ferramentas unicamente do mundo, nós sofreremos uma grande decepção. Mas quando a igreja de Deus não perde de vista o seu chamado divino de ser sal da terra, luz do mundo, e aí influencia em todas essas esferas da sociedade, debaixo da autoridade instituída por Deus, diante do governo do mundo, aí sim nós temos um ponto de equilíbrio. Qual é o ponto? Paulo resume e diz assim, em outras palavras, a igreja deve se concentrar em pregar o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, é o poder que transforma. Nosso primeiro grande objetivo, seja um evangelista. Fale do amor de Deus. Pregue Jesus para as pessoas, amado. Segundo lugar, a igreja deve amar aos outros, pois o amor é fruto da graça que recebemos, é a nossa ética. Se você leva amor, você leva o poder que transforma, o poder de Deus. Mantendo sempre em mente que a solução final virá somente quando Jesus voltar. Nós não vamos conseguir implantar a justiça de Deus perfeitamente nesse mundo, por causa da presença do pecado. Mas Jesus está voltando. Diga graças a Deus por isso. Timóteo, capítulo 1, versículos 6 a 10. Por esta razão, pois, te admoesto. Olha lá, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas olha lá, espírito de poder, amor e moderação. Você veja, não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do evangelho, segundo o poder de Deus. Diga, eu recebo este poder na minha vida. Versículos 9 e 10, diz a palavra, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, dos tempos eternos. Versículo 10, e manifestada agora, olha lá, manifestada agora, quando Jesus veio, a era vindoura foi inaugurada, o reino de Deus, manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe a luz, a vida e a imortalidade mediante o evangelho. Quem estava escrevendo isso? Alguém que estava preso. Alguém que estava sofrendo porque haviam pessoas na justiça do governo, instituída por Deus, entretanto fazendo coisas que Deus não ordenou, em desobediência. E Paulo estava fazendo o quê? Sofrendo e entretanto fazendo o quê? Pregando o evangelho e amando as pessoas. Toda a guarda pretoriana ouviu falar de Jesus. Colocaram um crente, amado, lá no celeiro deles. E Paulo foi um pregador e levou aquela guarda lá toda. Depois nós vemos lá Cornélio, centurião e todo aquele povo. Meu amado, tu és uma bênção nesta terra em nome de Jesus. Então, nesses minutos finais, no alvorecer da era vindoura, Deus concede ao cristão poder para amar a Deus e aos outros. E, consequentemente, te concede força para rejeitar a mentalidade escapista do mundo em relação à presente era,
Você sabe que nós vivemos uma sociedade, disse um pensador dessa área Samitiba, que quando você não dá educação aos filhos e disciplina os filhos, eles irão usar drogas. Irão usar drogas. Porque é uma mentalidade de fuga. Ele quer fugir do mundo, fugir da realidade. Nós vivemos uma sociedade do entretenimento. A sociedade que foge das coisas do entretenimento. Nunca se gastou tanto com entretenimento e nunca a depressão cresceu tanto no mundo. Mas em Cristo Jesus, amado, a nossa mentalidade para a glória de Deus é mentalidade eterna em Cristo Jesus. Deus colocou no teu coração a eternidade, diz aos Eclesiastes. Você sabe que está aqui como um forasteiro, amado. Estamos aqui de passagem, sabemos para onde vamos. Sabemos o nosso destino. E o nosso destino não é um túmulo gelado, o nosso destino é a nova Jerusalém aberta diante de Cristo Jesus, o nosso Senhor. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Por isso, ouça os conselhos de Pedro. Ele diz: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Está falando da volta de Cristo. Deus não está retardando nada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Aí é o amor de Deus, a ética cristã. Virá, entretanto, como ladrão, dia do Senhor, no qual os céus passarão como estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Tudo nesse mundo será atingido pelo fogo, está dizendo Pedro. Visto que todas essas coisas vão ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Diga aí amém por isso. Depois, versículo 12: esperando e apressando a vinda do Senhor de Deus, do dia do Senhor Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a promessa, esperamos novos céus e nova terra. A gente vai ficar daqui para lá, irmão. Novos céus e nova terra. Que coisa maravilhosa, hein? Ele, nos quais habita o quê? Justiça de Deus. Que dia tremendo, Senhor. Volta logo. Versículo 14. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas. Você veja como ele está conjugando, a mesma coisa que Paulo fez, ética e escatologia, últimos dias e a ética do crente nesses dias. Esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achado por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Versículo 15. Agora fica mais bonito ainda, que ele vai usar o texto do seu amado irmão Paulo. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costumam fazer em todas as suas epístolas, nas quais, amados, olha o que Pedro está reconhecendo, um apóstolo inspirado está reconhecendo. Nós não podemos ter a prepotência de achar que estudar a Bíblia é fácil. Está dizendo, costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis o que fazem? Deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição de quem? Da palavra. É a palavra que vai ser destruída? Não, são eles próprios que são destruídos, amados. A palavra de Deus é eterna. Como disse lá uma pessoa, eu estava lendo a Bíblia e encontrei muitos erros. Muitos. Estava lendo a Bíblia e encontrei muitos erros. Mas todos os erros que eu encontrei foram em mim, nenhum foram na Bíblia, ela está correta. Vamos dizer amém, louvado seja Deus por isso. Então ele diz, versículo 17: vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastado pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. O que você deve fazer na tua ética cristã? Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória hoje eternamente. Amém.
Vamos aplaudir ao Senhor. Então, amados, ouça o que o pastor vai lhe dizer. Não há espaço para licenciosidade na vida cristã. Não há espaço também para desdenhar o pecado. O pecado pode enredar, você não perceber, e quando você vê, já está todo enredado. O pecado é assim, ele vai de fininho, comendo pelas beiradas, não tem nada demais, nada demais. Nada demais eu virar o rosto para um necessitado, nada demais eu virar o rosto para isso e aquilo, nada demais fazer uma vista grossa aqui. Quando você vê, já está todo enrolado de pecado. Então, o nosso comportamento é santo e é piedoso nesses últimos dias. Portanto, o poder de viver esta vida sobrenatural do amor e da santidade veio através de quem? Jesus Cristo. Jesus, diga amém por isso, Jesus Cristo. Jesus Cristo é a salvação de Deus para a nossa vida. E então Paulo termina o texto de Romanos, versículos 11 e 12, depois 13 e 14. Romanos 13, 11 e 12. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta noite, vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Então, amado, já é agora a salvação, ou seja, é a era vindoura que já foi inaugurada. A salvação já chegou até a nossa vida, amado. A plenitude da redenção, a plenitude da bênção de Deus, a plenitude da bênção de Abraão. Por isso Paulo diz assim, Deus nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. A bênção de Deus chegou na tua vida, chegou na tua alma. Você é abençoado com o crente Abraão. Você tem a força de Deus na tua vida. Você pode superar o pecado. Você pode superar o mundo. Você pode superar as estratégias do mal. Você pode denunciar o pecado. Você pode ser usado por Deus nesse mundo. Uma bênção. Revista-se das armas da luz. A oração será poderosa na tua vida, amado. Quando tu abriste a boca para dar a Deus um perfeito louvor, Senhor, louvado seja o nome de Jesus, toda honra, toda glória, todo domínio, a força, o império, a majestade, aquele que era, aquele que há de vir, meu amado, o inferno treme diante do nome de Jesus. O diabo não tem medo do dinheiro, o diabo não tem medo do diploma, o diabo não tem medo da autoridade do mundo, não tem medo de nada, mas ele respeita a palavra de Deus. E eu declaro o poder desta palavra na tua vida. Versículos 13 e 14 diz a palavra: andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias, nem em bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e nem em ciúmes, mas revestivos de quem? Do Senhor Jesus Cristo. E em nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Então, ovelhinha amada, esse respectivo despojar-se, ele usa a palavra repetidamente. Despojar-se de si mesmo e revestir-se de Cristo Jesus é a luta contínua do cristão nesta terra. Que você pode estar ouvindo tudo isso e dizer, pastor, eu não sei se eu sou crente, porque é uma luta terrível, tremenda todo dia. Meu amado, se você está preocupado com isso, isso diz exatamente que você é um crente. Porque é a nossa luta. O dia que você se acostumar com o pecado, já não lutar contra o pecado, aí é perigoso. Mas se você luta contra o pecado e sabe disso, você é crente. Ande assim, busque a palavra, você estará cumprindo a lei, e em nome de Jesus, nesses últimos dias, onde Jesus está próximo de Jesus voltar, você viverá como um liberto, não apenas da lei de Moisés, mas liberto do pecado, mergulhado no amor de Deus. E eu vou lhe dizer que o poder de Deus vai te fazer superar, amado, a si mesmo. Às vezes o nosso maior inimigo somos nós mesmos. E o amor de Deus vai te dar poder para superar isso daí. Não tenhas medo de mudanças.
Não tenhas medo de transformação. Aquilo que você sabe te trouxe até aqui. Mas aquilo que você não sabe e vai aprender, vai te levar muito mais longe. Esteja disponível, esteja aberto, para que Deus trabalhe na tua vida. E em nome de Jesus, tu és uma bênção nesta terra. Assim seja, assim diz o Senhor.